com o doutor Daniel Monteiro, professor da UFRN, também advogado, e atua na área eleitoral. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Eu que agradeço, Robson, por mais um convite e estou à disposição aí de seus telespectadores. Pergunta que o brasileiro se faz hoje, né? Hoje nós temos aí resultado, a cada dia que se publica, o ex-presidente Lula continua crescendo nas intenções de voto, superando os demais candidatos, inclusive quando se soma a votação de todos eles. E a pergunta é, ele pode ou não pode ser candidato? Robson, ele pode ser candidato e está sendo candidato, né? Até o presente momento, o ex-presidente Lula está com seu registro requerido, embora até a data de ontem o prazo final para as impugnações do seu registro se contabilizavam cerca de 15 impugnações, mas tanto as impugnações que já foram feitas ou até um eventual indeferimento, né, e portanto acolhimento dessas impugnações não impedirá de que ele continue fazendo a campanha, participando inclusive de propagandas no horário gratuito de rádio e televisão, isso porque a legislação nesse ponto, a legislação eleitoral, ela é pró-candidatura, ela permite que a candidatura seja feita, ainda que permaneçam pendências, seja de impugnações ou até de indeferimento do registro com recursos, aguardando o julgamento nas instâncias superiores, porque há a possibilidade, de uma maneira geral, dessas impugnações serem rejeitadas e a campanha e, portanto, o registro ser validado. Mas também há a possibilidade inversa, né, de esses recursos não prosperarem e, de fato, ainda que ele venha a ser eleito, num resultado posterior, essa candidatura, esse registro venha a cair juridicamente. E aí nós teremos outras consequências. Nós já tivemos casos do Rio Grande do Norte, por exemplo, de candidaturas que foram registradas, de pessoas que, na reta final, inclusive, prefeitos foram eleitos, na verdade, até constava o nome e a fotografia na urna, mas depois se cancelava aquela candidatura, assumia, então, o candidato a vice ou o candidato substituto daquela pessoa. Esse é um cuidado que a legislação, inclusive nas últimas mini-reformas, teve, de evitar, como no passado aconteceu, do eleitor votar em um candidato que estava aparecendo na urna, mas de última hora foi trocado e não houve tempo de trocar o candidato e a foto na urna e acabou o eleitor votando em um candidato e elegendo outro. A legislação atual, ela prevê até o dia 17, né, de setembro, 20 dias antes da eleição, portanto, o prazo final para ver essas substituições, porque exatamente nesses 20 dias se teria tempo para ver uma reprogramação nas urnas, né, e assim o eleitor, vamos dizer assim, não ser enganado ou confundido com essas substituições de candidaturas de última hora. Inclusive, no caso do ex-presidente Lula, um dos caminhos que podem ser adotados é uma eventual substituição da sua candidatura da presidência como titular pelo seu atual vice, que seria o Fernando Haddad. Né? E isso aí teria que ser feito até o dia 17, 20 dias antes da eleição, conforme a última, 17 de setembro. 17 de setembro, né? Isso. E até lá ele poderá continuar fazendo campanha normalmente. E a outra pergunta que ele faz é o seguinte, por exemplo, quando a gente imagina a situação desse prazo de substituição, né? Vamos dizer que você não tem a permissão da candidatura dele até lá, né? Mas, por outro lado, você também pode ter uma autorização. Você que esteve pelo Tribunal Superior Eleitoral nos últimos dias acompanhando, qual é o clima que predomina? É de uma permissão ou de uma não permissão de que ele seja candidato? Porque se fala que mesmo com a lei da ficha limpa existiriam algumas brechas como outros políticos já chegaram a utilizar em outros momentos. Vamos lá, Rob. Temos algumas situações que nós ouvimos nos bastidores através de eventuais assessores, que são opiniões, né? Evidentemente que a decisão final será do tribunal, mas o que nós escutamos primeiro, um caminho que o presidente Lula teria para viabilizar de maneira mais segura seria conseguir uma liminar para suspender os efeitos da sua condenação no TRF, aquela condenação criminal que todos nós sabemos, que é exatamente o que impede, por encaixar na ficha limpa, a sua atual candidatura. Esse seria um caminho. Um outro caminho, evidentemente, seria, de acordo com as defesas que forem apresentadas, as ações que forem apresentadas, o próprio tribunal mudar um pouco o seu entendimento tradicional, né? Existem pedidos de liminares, Robson, inclusive, para impedir que ele faça campanha.
A minha sensação quando eu estive em Brasília, no TSE, é de que o tribunal, obviamente, vai ter o maior cuidado em seguir à risca a legislação eleitoral e a Constituição. Agora, até mesmo para não abrir margem de eventuais alegações de nulidade ou perseguição. Na verdade, tem se observado no Brasil, né, em várias cortes, inclusive, decisões que são mais políticas do que jurídicas. Em muitos casos, para um lado e para o outro, independente, digamos, de ligações partidárias, observa-se muitas vezes que as decisões têm acontecido de maneira até mais política do que jurídica. E aí a pergunta, né, como é que fica a situação do próprio princípio da inércia na justiça, onde, por exemplo, a justiça age sob provocação, mas o próprio Tribunal Superior Eleitoral, através do seu presidente, por exemplo, já chegou a dar declarações de como vai se posicionar, mesmo sem ter ainda se debruçado sobre eventuais pedidos de impugnação ou de manutenção da candidatura. Robson, de uma maneira geral, o tema do ativismo judicial tem sido bastante criticado, né, no nosso sistema jurídico. Aqui e acolá a gente observa algumas situações de ativismo onde o judiciário avança ou não deveria avançar, porém, no caso específico, as declarações que eu tive conhecimento não são necessariamente relativas ao mérito, ou seja, se vai deferir ou indeferir o registro, mas talvez em relação ao compromisso institucional mesmo de cumprir a Constituição e a legislação. E nesse ponto não me parece ser suficiente para impedir a análise por parte do ministro Barroso, no caso. Entretanto, se a defesa entender que isso significa uma parcialidade, ele tem os meios jurídicos, como as exceções de impedimento ou de suspeição, que seria mais adequada no caso, para tentar afastar esse relator. Mas aí caberá à defesa do ex-presidente analisar essas possibilidades. De uma maneira geral, o tribunal irá analisar a questão de mérito como um conjunto. Acredito também que, pela repercussão maior, o próprio relator irá submeter questões específicas que ele poderia decidir sozinho, irá submeter ao colegiado, aos demais membros, até mesmo para dar mais legitimidade e, sem dúvida nenhuma, ele vai dar a agilidade que o próprio processo eleitoral permite, né? E sem falar também, Robson, que no sistema eleitoral, a justiça eleitoral ela tem algumas peculiaridades que outras justiças não têm. Por exemplo, ela autoriza, a legislação eleitoral autoriza que o tribunal, o órgão julgador, analise questões ou aspectos ou até provas que sequer foram levantadas pelas partes, pelo acusador e pelo defensor, porque ela busca sempre a verdade real, né? E, portanto, prevalecer a democracia nesses casos. No caso do Rio Grande do Norte, algumas candidaturas ao Senado e governo já têm sido questionadas na Justiça, o registro de candidaturas. Qual é a sua visão inicial em relação a esses que estão colocados? Isso. Volto a dizer, nós estamos numa fase em que forem requeridos registros e se abriu o prazo para fazer as impugnações, que é para analisar se aqueles candidatos têm os requisitos de elegibilidade, são os necessários para ser candidatos, ou se tem barreiras, impedimentos que caem nesse filtro, nessa peneira da chamada ficha limpa. Então, o que o Ministério Público, de uma maneira geral, os adversários estão fazendo nesse momento é exatamente apresentando impugnações a registros que, eventualmente, tenham esses vícios, né, que impediriam o andamento dessas candidaturas. Agora, é importante destacar, até porque já existe uma lista aí circulando, né, de candidaturas que foram impugnadas pelo Ministério Público, que pelo princípio da presunção de inocência, que é de estatura constitucional, né, não necessariamente os candidatos impugnados ficarão impedidos de ser candidatos. Inclusive, podem apresentar e estão apresentando as suas defesas e poderão afastar os argumentos dessa impugnação e seguir como candidatos normalmente. Então, é importante também o eleitor acompanhar isso com atenção, porque a Justiça vai exatamente separar o chamado joio do trigo. O momento certo irá determinar aqueles que de fato estão impedidos e aqueles que comprovaram a sua regularidade, mesmo impugnados, poderão seguir e colocar o seu nome aí, inclusive serem bem votados. Qual é o prazo final para que a Justiça, no caso do Rio Grande do Norte, decida sobre essas candidaturas que estão sendo questionadas? Tem aí as candidaturas do Heró, que é um candidato ao governo, do ex-senador Geraldo Mello, tem mais algumas candidaturas, acho que a deputada estadual e federal são bastantes, mas no plano majoritário, de memória, eu acredito que são essas candidaturas. Salvo engano, Robson, até o dia 15 de setembro, né, a Justiça Eleitoral teria que julgar todos esses pedidos de registro, inclusive as impugnações, né? Mas até lá eles podem aparecer na propaganda eleitoral? Pode, como eu disse, é o mesmo caso de Lula, é a mesma legislação aplicada, poderão fazer campanha normalmente, inclusive arrecadar recursos, receber recursos do Fundo Especial de Campanha, dos dois fundos públicos que financiam atualmente o sistema político, né? Agora, eu faço uma ressalva, Robson, existe uma orientação da Procuradoria-Geral
Eleitoral, que é o Ministério Público, o chefe do Ministério Público Eleitoral no país, né, a chefe, e aí orientando que em situações que juridicamente já estão consolidadas aquela inelegibilidade, eles estão ali defendendo liminares para impedir o gasto desse recurso público em candidaturas que fatalmente não irão prosperar, como que uma forma de tentar resguardar o uso de recursos públicos desnecessários, né? Porque em situações jurídicas já consolidadas, e mesmo o candidato fazendo campanha, né, se teria ali um entendimento por parte do Ministério Público Eleitoral de vamos dizer, um desgaste, né, um gasto desnecessário desses recursos públicos. Então, a visão do Ministério Público, é claro que o Tribunal de Justiça Eleitoral vai analisar isso, há um equilíbrio aí entre valores e vamos aguardar como o Tribunal vai decidir, porque isso é novidade, né? O fundo eleitoral é novidade. Vamos ver se a Justiça vai ser mais rigorosa quanto a esses pontos ou se vai permitir realmente a campanha. Eu só faço um registro aqui. Em eleições passadas, nós tivemos o caso de uma candidata a prefeita em Mossoró, onde teve, inclusive, numa eleição suplementar, o impedimento de se fazer campanha, né? Isso foi uma decisão bem específica do TRE aqui, depois se conseguiu a autorização, mas a Justiça Eleitoral tem essa liberdade para analisar cada caso, aqueles que são mais graves, eventualmente, numa tutela de urgência, impedir gastos desnecessários. Vamos aguardar, vamos pagar para ver, né? É verdade. E uma outra pergunta da Marcela, que está nos acompanhando no Tirol. Ela gostaria de saber se já há algum número totalizado sobre candidaturas que tentam ser impedidas, né? E qual é o prazo para quem quiser registrar a impugnação de alguma candidatura? Boa pergunta, Marcelo. Olha só, como é que funciona essa checagem, né, dos requisitos? Os candidatos requerem os registros de candidatura, é publicado um edital, que inclusive está disponível no site do TRE e do TSE e também no Diário Oficial. Qualquer eleitor, inclusive, pode chamar, Robson, apresentar a chamada notícia de inelegibilidade. Qualquer um de nós aqui pode levar até o órgão relator, ao tribunal, uma notícia. Ele tem conhecimento de que aquele candidato está enquadrado num determinado dispositivo da ficha limpa, ou seja, ele estaria impedido, né? Ele não apresenta a ação de impugnação, mas ele traz uma notícia que será analisada pelo judiciário. E quando é esse prazo? Tem até 5 dias corridos, né? Porque o período eleitoral, os prazos, sábados, domingos e feriados, corre direto esse prazo. Então, 5 dias contados do edital de publicação desse registro de candidatura. Então, o candidato requer o registro de candidatura, ele é publicado nesses veículos oficiais de comunicação e, a partir daí, conta 5 dias para os legitimados impugnarem. Ministério Público, partido político, coligações, candidatos e o eleitor apresentando essa notícia de elegibilidade, que, inclusive, apresentaram em relação também ao ex-presidente Lula. Quero agradecer a participação, a presença do professor e também advogado Daniel Monteiro no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Eu que agradeço, Robson. É sempre uma oportunidade de estar aqui esclarecendo, né, e conscientizando o cidadão, convidando todos a votar com consciência.